A palavra que eu vou trazer hoje tem como tema da lei a transformação interna. E vamos começar com o livro de Êxodo, capítulo 20. Do versículo 1 a 18. Alguém pode ler ou eu posso ler? Acho que vou ler para ser mais rápido. Êxodo 20, começando do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Podem se levantar em reverência à palavra de Deus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou Yahweh, o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra de Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu sou o Senhor teu Deus. Sou um Deus ciumento que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam. Mas que também ajo com amor até a 1000ª geração, para que aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome de Yahweh, o Senhor teu Deus, porque Yahweh não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e nele realizarás todos os teus esforços. Contudo, o 7º dia da semana é o sábado, consagrado a Yahweh, teu Deus. Não farás neste dia nenhum esforço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tuas cidades. Porque em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas ter uma vida longa na terra que Yahweh, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, servas, nem boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Amém. Até 17. Amém. Podem sentar. Aqui no capítulo 20 de Êxodo, Deus apresenta os mandamentos para o povo de Israel. Só para contextualizar, nessa época, Israel estava saindo de um tempo de escravidão na terra do Egito. E a partir do momento que eles saíram da terra do Egito, eles passaram de um povo escravo para um povo livre. E nesse sentido, Deus precisava de apresentar regras para mostrar ao povo como deve viver. Uma forma de apresentar a sua aliança com o povo de Deus, mas também de lhes apresentar uma nova identidade. Isso porque o tempo que eles ficaram no Egito fez com que o modo deles de viver fosse diferente. E isso nós confirmamos no capítulo 32, no versículo 15, em que fala quando Moisés desce do monte e encontra os israelitas que construíram bezerros, e eles mesmos dizem que eram bezerros, eram estátuas de bezerros que eles adoravam, que eles já conheciam da terra do Egito. Ou seja, eles já tinham um modo de viver deturpado com as práticas pagãs do povo egípcio. Então, nesse sentido, Deus precisava de apresentar a nova identidade que eles tinham em Deus. Amém. Diante disso, Deus então estabelece os mandamentos, mas não como forma de controlar o povo, mas sim como forma de apresentar a aliança que tem com esse povo.
e fazer com que eles abandonassem a mente de escravidão e tivessem uma nova identidade como povo de Deus. Só que com o tempo nós vemos que a lei passou de ser uma prática espiritual para uma prática religiosa. Isso nós vemos com o passar do tempo que os fariseus, os mestres da lei eram doutores da lei, ou seja, conheciam muito da lei, mas agiam de forma religiosa. Ou seja, a lei tratava somente do exterior, mas não do interior. Mas não porque a lei não era boa, porque tudo que Deus faz é bom. A lei era boa, só que o que estava de errado era a natureza carnal que nós tínhamos, era a natureza pecaminosa que nós tínhamos. Então a lei não transformava essa nossa natureza. Então é por isso que Jesus vem para nos transformar. Jesus vem para mudar essa nossa identidade. Então, Jesus diz em Mateus 15: esse povo honra-me com lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ou seja, aquele povo conhecia muito da lei, mas ainda assim o coração deles estava muito distante de Deus, porque eles faziam as coisas não para serem transformados, mas porque era uma prática que eles já vinham do povos passados, que eles aprendem desde crianças. Então era uma coisa que não lhes transformava. E isso porque nós bem sabemos que a partir da queda de Adão, nós herdamos uma natureza pecaminosa. A partir do momento que nós nascemos, nós somos pecadores. Nós temos essa natureza, nós temos essa inclinação para o mal. Então a lei não conseguia tratar disso, porque a lei tratava muito do exterior. Nesse sentido, após Adão pecar e nós herdamos essa nossa natureza, teria de ser tratado agora ao nosso interior. E é por isso que pelo segundo Adão nós agora herdamos a natureza espiritual, nós agora herdamos a salvação, nós agora herdamos a transformação da nossa natureza. Então Jesus não vem para anular a lei, ele veio para cumprir a lei, porque era necessário que alguém cumprisse a lei, porque a palavra de Deus não muda, porque Deus é que fez as leis. E se a palavra de Deus não muda, então alguém tinha que cumprir a lei. E é por isso que Jesus entra em cena para trazer essa nossa nova identidade. E ele veio para mostrar que Deus nunca quis somente práticas externas, mas Deus quis o nosso coração. E nesse sentido, então, Jesus, em Mateus 5, vou abrir aqui bem rápido. Amém. Deus é bom. Em Mateus 5, Deus começa a revelar cada palavra daquilo que era a intenção que Deus quis quando ordenou as leis. Então ele diz: ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você se irá contra seu irmão, tu já és réu do teu juízo. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se tu olhares para a mulher do teu irmão com intenção, já cometeste adultério. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Porque se amares só o teu próximo, o que estás a fazer de diferente? Os gentios também amam aqueles que amam, que lhes amam. As pessoas que não são cristãs também amam e fazem o bem para aqueles que os amam. Então, o que seria de diferente se tu amasses só aqueles que te amam? Então, nesse sentido, Jesus começa a trazer aquilo que era a intenção da lei, aquilo que Deus sempre quis quando ordenou a lei. Então,
Mas, no entanto, para que a lei fosse cumprida, era necessária uma transformação total. E diante disso vemos que a humanidade não precisava de regras, mas porque a nossa natureza pecaminosa não estava a ser transformada. Então, Jesus, quando veio cumprir a lei, ele na cruz resolveu o que a lei não poderia resolver. Ele veio trazer a nossa transformação, ou seja, ele colocou o seu DNA em nós, e nós agora passamos de seres carnais para seres espirituais. Então não se trata agora só de cumprir regras, de cumprir religiosidade, mas se trata agora de andar segundo a vontade de Deus, porque Ele agora vive em nós, Ele agora nos direciona, Ele nos diz onde vamos andar, Ele nos diz o que vamos fazer. Então não precisamos de regras para cumprir aquilo que Deus quer, porque Cristo agora está em nós, Ele agora nos direciona. Então, quando Deus apresentou os mandamentos para o povo do Egito, Ele estava a apresentar uma nova identidade daquilo que o povo israelita deveria ser. Mas, no entanto, agora Jesus apresenta algo diferente. Ele não apresenta uma nova identidade, Ele é a nossa nova identidade. Então, com isso, a lei apontou para uma direção e Jesus é o nosso caminho. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Bênção.